Fala pessoal do canal Descomplicando Seu Treino, aqui é o Otávio Costa e hoje a gente vai falar sobre um outro método de treino. Se você está acompanhando o canal, você pode ver que já tem alguns métodos aqui publicados e hoje a gente vai falar de um método muito legal que chama restrição de fluxo, né? Estou aqui com meu parceiro de time Gessé, estou aqui com a minha namorada que também vai participar do treino para mostrar para vocês que pode ser aplicado tanto para alguém que não está tão treinado, como alguém já mais treinado, né? Não que eu seja um excelente treinamento. Você é altamente treinado, altamente treinado. Mas também consegue ser aplicado. E Gessé, fala um pouquinho como a galera pode entender o que é a restrição, como que a gente pode aplicar. A restrição de fluxo, ela foi descoberta no Japão, né? Falando de forma resumida, um cara que chama Yoshiaki Sato, ele estava fazendo as práticas lá de meditação dele, e aí ele ficava em cima das pernas assim, e aí quando ele levantava ele sentia que tinha um pump, um inchaço, e ele era da musculação, inclusive ele competiu, né, fisiculturismo, e aí ele achou que tinha alguma coisa aí em relação à diminuição do fluxo de sangue da musculatura, né. E ele começou a treinar garroteado, treinou com carga pesada, carga alta, começou a garrotear de várias formas e tal. E aí nesse processo aí de descoberta ele até teve um problema de trombo. E o garrote era sem nenhuma medição? Não, sem nada. Era com elástico mesmo, tal, fita lá. E ele viu que realmente o método era efetivo quando ele sofreu um acidente. E aí ele teve que mobilizar a perna. E aí na fisioterapia o médico falou, ó, vai para físio, né? E na fisioterapia ele fez o método dele, que era o garroteado. E aí quando ele voltou no médico, a perna que ele tinha garroteado estava maior do que a outra. É legal, né? E aí ele viu que realmente o efeito hipertrófico realmente acontece. Acontece mesmo. E aí desde então, desde a década de 80, vários pesquisadores vêm tentando descobrir quais são os mecanismos por trás, né? Então quando a gente fala de treinamento resistido, a carga pesada já tem um pouquinho, quando você faz treinamento com carga, você já tem um processo de restrição de fluxo na musculatura. Só pela que a restrição, contração. Isso. Só que o método dele é você fazer essa restrição através de garrotes, né? Nos membros superiores e inferiores, né? Para ter esse efeito quando utilizando carga leve. Então é mais ou menos um efeito assim, tipo eu treino com carga leve e faço a restrição. Tem um resultado de hipertrofia similar a treinar com carga pesada. Uma coisa que eu já ouvi também de praticante de musculação, quem faz isso, em relação à restrição era, se eu tenho a possibilidade de realmente colocar carga e realizar com carga, sim, por que eu ia usar a alternância de um garrote para eu ter a mesma resposta, né? Uhum. Só que além da hipertrofia a gente consegue ter uma resposta melhor usando a restrição, não é? Então, a restrição de fluxo, né, também é conhecido como oclusão vascular, né, o método de restrição de fluxo ele tem uma aplicabilidade muito grande, assim, né, pensando na questão do aumento da força e da hipertrofia. Para vários grupos, você tem reabilitação, né, você tem o pessoal do treinamento aeróbio que tem hipertrofia fazendo restrição de fluxo. E recentemente o pessoal tem levado para o bodybuilding, né, tem tentado descobrir assim, se tem um efeito aditivo realmente. Pô, se eu já treino com carga alta, por que eu vou fazer isso, né? Exatamente, é essa galera que questiona. Então. Aí os pesquisadores veem da seguinte forma, né? Quando você faz o treinamento com restrição de fluxo, você diminui a carga e o efeito do dano muscular é menor. Outra coisa, a hipótese de que a hipertrofia das fibras tipo 1 acabam sendo um pouquinho maiores, quando comparado com um grupo que faz carga alta, que é a predominância de tipo 2. Então, você teria um efeito mais heterogêneo, assim, né? Conseguindo estimular essas duas fibras. Só que, como o método de restrição de fluxo é um método que você faz e 6 horas depois você já está recuperado, né, quando você faz um exercício só, então, teoricamente, você conseguiria fazer esse método mais vezes na semana, né? E quando você pega dois grupos, um grupo começa a treinar com restrição de fluxo e outro com carga pesada, eles começam ao mesmo tempo treinar, o grupo que está treinando com restrição de fluxo, a hipertrofia é mais rápida, entendeu?
Esse grupo que está treinando com carga alta, ele demora mais 4, 5 semanas para começar a ter hipertrofia mesmo, de verdade. E esse efeito será que entra também na recuperação? Por ele treinar menos, treina mais intenso, um curto menor, consegue ter uma recuperação mais rápida. Isso, acho que esse é o aspecto que está relacionado, né? Pelo fato da carga ser mais baixa e ter a sinalização da hipertrofia, você tem uma recuperação muito mais rápida, né? E tem outras coisas que são especulativas, né? Como, por exemplo, a hiperemia reativa, quando você tem um pump maior, né? Então, muitos trabalhos têm mostrado que esse pump está relacionado com a hipertrofia, com o mecanismo lá da bomba da célula. De manter ali a região altamente irrigada. Tem efeitos hormonais, por exemplo, tem trabalho de um pesquisador japonês, que eu esqueci o nome agora, que ele comparou a resposta de hormônio de crescimento do método de restrição de fluxo com os métodos com carga alta, e o método de restrição de fluxo foi superior. Né? Então ainda tem essa questão hormonal. E também de segurança, né? Sim. Que é legal se falar também, né? E, Gessé, para quem está assistindo e tem interesse em começar a praticar, né? Sim. A gente pode usar na própria série que a gente já faz. Se acha interessante que, dependendo do momento do treino, se eu utilizo no último exercício, ou se eu posso entrar com uma restrição de repente como um aquecimento da musculatura que eu vou trabalhar no dia. Então, isso é muito tentativa e erro, cara. Assim, né? Se eu pensando no indivíduo treinado, né? No esporte, as pessoas têm utilizado a restrição de fluxo para potencializar o treino. Você faz a restrição e aí quando você vai treinar, você treina com mais volume, tá? Só que para algumas pessoas tem um efeito contrário, tem a pré-exaustão. Você treina a restrição antes, quando você vai colocar a carga, o volume de repetições cai. Então isso é uma coisa assim que é muito de testar, né? E do indivíduo que está ali, né? Sim, do indivíduo. O grau de treinabilidade dele, né? Em que momento ele se encontra. Eu acredito que assim, a restrição de fluxo ela entra no último exercício. Assim, como mais eficaz, independente um pouco de como ele esteja. Você já fadigou todo o sistema neural e tal, e aí você não vai conseguir levantar tanto peso assim. Espremer a última gota ali, né? Trabalha com volume menor. Porque se você coloca uma carga, por exemplo, vai de 30%, se você é muito treinado, você consegue fazer 50, 60 repetições. O que a restrição de fluxo vai fazer? Ela vai interromper, vai fazer esse número de repetições cair muito e você ter um pump, um pump muito maior no final do treino, entendeu? Isso é uma vivência mesmo do pessoal do bodybuilding, eles sentem, acho que eu já até conversei isso contigo, que quando você está muito depletado assim, né, com baixo carbo e tal, e sem força, parece que o inchaço muscular é outro, né? É muito pequeno, né? Não vem, você caramba, e aí o músculo não enche. E justamente esse mecanismo de inchaço muscular é bem interessante, né? E isso acho que tem um efeito até psicológico, né? Porque você vê o músculo inchar, você vê a vascularização. Se anima mais, né? Você se anima mais. Agora, na questão de recuperação muscular, algumas pessoas falam que quando fazem a restrição de fluxo no final, parece que sentem que o músculo recupera mais rápido. Mas eu não tenho nenhum trabalho assim para falar, que comprove isso daí, entendeu? Mas deve ter um mecanismo aí por trás, sim. E, Gessé, regiões que a gente pode trabalhar na restrição? Tá, então, alguns vêm falando só de você trabalhar os músculos flexores e extensores, né, do punho e tal, quando a restrição é realizada no braço, e os músculos da coxa posterior e panturrilha, né. Alguns trabalhos foram feitos com exercícios básicos, né. O indivíduo fazia leg press e supino, com a restrição de fluxo feito aqui na região superior da coxa e em cima, né. Eles tiveram hipertrofia também no deltoide e no peitoral. Por serem sinergistas ali. Por serem sinergistas. Eles tiveram volume de treino menor e a hipertrofia foi igual. O grupo que treinou com carga, né? Só que aí a gente ainda não... Essa parte de mecanismo a gente não entende, mas sabe que ocorre. Que acaba tendo reflexo. Exatamente, E um outro efeito que a restrição de fluxo tem, que é absurdamente favorável, que a gente está vendo agora, é um efeito analgésico.
Então você tá lá com o manguito meio estourado porque você errou algum exercício e tal, e aquela dor tá te impossibilitando realizar o treino com restrição de fluxo no final, na outra semana, assim, a dor praticamente some. É muito legal isso, né? Muito legal, cara. E assim, várias pessoas vêm procurando o método justamente pelo esse efeito analgésico. Às vezes acaba sendo mais enriquecedor o método num momento ali de recuperação. Né? Exatamente. Isso aí. Legal. E pessoal, para ficar mais claro para vocês que estão assistindo, a gente vai fazer na prática, né, Gessé? Com certeza, né? Tem que sentir o pump agora, violento, na prática. Então, eu vou fazer na região aqui do braço, né, pra gente trabalhar. Ed vai fazer na coxa, vai sentir aqui o pump na coxa. Tá preparada para fazer? Preparada. Acho que eu tô. Então, beleza, pessoal, vamos lá para a parte prática.